Oi, meu nome é Caio Aurélio. Eu e o Cauê, a gente fez parte da disciplina de mineração de dados desse semestre. E o nosso trabalho final é sobre o uso da rede neural para análise de crédito. Então, os tópicos são a apresentação dos dados, os objetivos, os procedimentos e os resultados. Na apresentação dos dados, aqui nós temos o nosso banco de dados com 10.128 linhas e formatado em CSV, que é separado por vírgula, que é uma formatação simples de se trabalhar. A gente usou, no caso, o Pandas. Então, os objetivos são definir uma correlação do limite de crédito com os outros dados, isso para as análises futuras, e então treinar uma rede neural para analisar essas correlações e criar um estimador de limite de crédito. O procedimento é a aquisição das bibliotecas, carregamento e tratamento dos dados, pré-processamento, preparo dos dados, correlacionar esses dados, criação do modelo de regressão, avaliação com os dados de teste enfim, ver os resultados. Então, sobre a aquisição de bibliotecas, nós temos aqui a aquisição, o código que a gente usou, e basicamente são códigos de tratamento de dados, não, são bibliotecas para códigos de tratamento de dados, outras de plotagem de gráficos e as outras que são as principais são para o uso da rede neural. Então a gente começa com o carregamento e o tratamento desses dados, cria-se uma função de limpeza que pega esses arquivos, retira as colunas que a gente não achou necessárias, principalmente quando a gente olhou o gráfico de correlação na etapa 5, e então pega e retira todas as linhas que contêm valores nulos. Então, no pré-processamento, ele basicamente torna todas as variáveis não numéricas, que são strings, em variáveis numéricas, de 0, 1 e 2, o que vai ser melhor visto na etapa 5. E no preparo dos dados, pega os dados de treino e de teste CSV que nós dividimos. Então, resumidamente, a gente pegou todas aqueles 10.000 linhas de dados e transformou em dois bancos diferentes de dados. Um de treino, que será feito o treino e a validação desses dados, e outro de teste, que será utilizado para confirmar se realmente o modelo foi bom. E a gente fez isso com 6.000 de treino e 4.000 de teste, e aplicou primeiramente na de treino. Aqui está a análise de correlação. Então, o salário anual é de 0 para 120k. Quanto maior, maior o valor. E a gente pode ver aqui pelo gráfico de correlação que ele tem a maior correlação do grupo. Então, quanto maior o salário, maior vai ser o limite de crédito da pessoa. Assim como podemos ver que o masculino é em 1 e o feminino em 0, então, resumidamente, quem tem se a pessoa é homem, ela já automaticamente tem uma maior possibilidade de ter um limite de crédito maior. E também o tipo de cartão foi avaliado nisso. O que nós temos aqui também, e uma informação triste, é que o salário anual dos homens é até 76% maior, é correlacionado 76% com o sexo. Então, homens têm um salário maior que as mulheres nesse banco de dados. Apresentando então a etapa 6, 7 e 8, nós temos aqui a etapa 6, que é a criação do modelo, e basicamente mudando os parâmetros para poder melhorar ainda mais o nosso código, o nosso modelo. E a gente chega aqui, a gente colocou mil vezes de aplicação. Só que com esse early stop que foi aplicado, a gente consegue diminuir isso e, resumidamente, ele faz com que, se ele não atinge uma conversão boa o suficiente para a nossa análise que a gente define, então ele para. Aqui no nosso caso, a gente colocou para 1.000 e ele parou de rodar na 24. Aqui a gente pode ver a evolução dessa conversão. Ele parou e manteve praticamente linear e por isso parou de ser analisado. Aqui na etapa 7 a gente tem a avaliação, pegando então o dado de teste e aplicando os mesmos princípios que a gente usou no dado de treino e comparando. Então, aqui no x-teste, a gente pega essas colunas e retira
o limite de crédito, mantendo todas as outras que são importantes para análise. E na Y a gente mantém só o limite de crédito. Então a gente vai lá, transforma de X e vê o erro em comparação com a de Y, que são os valores reais. E isso aí avalia o quanto foi bem o nosso modelo. Ele entrega como resultado o MAN, que é a média de erro absoluto, que diz o quanto o nosso modelo errou em comparação ao real em média, e o R ao quadrado, que diz para a gente se ele é o quanto o modelo consegue explicar os nossos dados, explicar a variação desses dados. Um seria perfeito, zero não explica nada melhor que uma média, então uma média resolveria o nosso problema, e zero ele se torna pior do que a média. Então, não, menor do que zero se torna pior do que a média. Então a gente chega no 8, que é nada além de plotagem de resultados, e que nos plotaram os seguintes resultados. O erro médio absoluto foi de 4.000, o que para valores grandes não afeta tanto, entre 20 e 24.000 não é tão relevante, mas entre, por exemplo, 1.000 e 5.000 já começa a ser pior. O erro percentual médio foi de 80%, é um erro alto, só que pode ter sido causado por conta de várias outliers que tiveram na nossa análise. E o coeficiente de determinação foi 0,59, 60. Então ele consegue explicar a variação de 60% dos dados, o que é bom, mas não é ótimo. Não seria ideal para ser aplicado. Então, portanto, o erro mínimo foi de 0,02%, o máximo foi extremamente alto, que somou em 10 vezes o valor real, então é de 1.000%, e a mediana foi de 49% de erro. Aqui nós temos também um gráfico de barras que demonstra a frequência dos erros. Então, o erro percentual ficou principalmente entre 0 e 30%, 0,50% aqui, mas tiveram vários valores acima, como pode ver. Alguns valores desses que não são ideais para análise. Então, e aqui, por fim, para analisar finalmente a nossa validação da separação de dados de treino e de teste, a gente tem uma distribuição da frequência de valores. Portanto, os dados de teste eram compatíveis com dados de treino. Ou seja, o treino que foi realizado, ele contemplava os dados que foram testados. Então, o modelo tinha o recurso necessário para poder progredir e atingir um bom resultado. O que foi visto com R quadrado, ele explica a variação, só que tem muitos outliers no caso. Portanto, como conclusão, a gente pode tirar que o modelo não foi muito, ele não convergiu da maneira que a gente esperava, ele não teve uma resolução total dos problemas, ele chegou em 60% de R quadrado, então ele explica grande parte dos dados, mas ele não é um modelo tão perfeito de previsão. Talvez pelo fato de que talvez a correlação seja baixa e que esses dados talvez sejam forjados, forjados no sentido de não sejam dados reais, ou, por exemplo, não existe parâmetros específicos para dar um limite de crédito para uma pessoa, apenas umas poucas correlações. E com isso a gente finaliza nosso trabalho. Então, muito obrigado por ficar até aqui e, professor, muito obrigado pela disciplina.